tá? Vamos começar falando com Deus, pedindo a bênção dEle, para que ilumine, né, o nosso coração, para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus para nós. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, obrigada, meu Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, para falarmos da Tua palavra, Senhor, para aprendermos mais do Senhor. Obrigada por cada um que está aqui, Senhor. Eu peço a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo ilumine, Pai, esses corações, que nós possamos juntos crescer no conhecimento do Senhor, para que nós possamos viver para a Tua glória, Senhor. No nome de Jesus, amém. Então, assim, deixa eu me apresentar, né? Me chamo Noemi, sou lá da Igreja Cristã Evangélica Betel, e aí foi me passado para eu falar para moças. Eu sei que tem alguns rapazes aqui, mas são bem-vindos, podem ficar, tá? Então, inicialmente eu preparei o tema voltado para as mulheres, mas os princípios se aplicam também aos rapazes, aos homens, então sem problema, podem ficar à vontade, tá bom? Nosso tema é: beleza é fundamental? É uma pena que o nosso slide não está assim, a qualidade não está aparecendo muito, né? Eu trouxe algumas imagens. Então, primeira coisa, a gente poderíamos pensar: o que é beleza? Qual a definição de beleza? Quem é que diz o que é bonito e o que não é bonito? De onde vem isso? Será que um rosto é bonito? Ou a beleza estaria numa paisagem? Uma construção, a gente poderia pensar na arquitetura, né? Música. Existe beleza na música, né? Um poema, uma obra de arte. O fato é que beleza, aonde nós encontrarmos, seja no rosto, numa paisagem, numa obra de arte, num poema, numa música, a beleza ela é atraente, ela é cativante. O C.S. Lewis, ele diz o seguinte: nós não queremos simplesmente ver a beleza, queremos estar unidos com a beleza, passar através dela, tornar-nos parte dela. Então, a beleza nos atrai de tal forma que a gente quer estar ali, a gente quer fazer parte, né? Alguém disse que beleza é onde nós queremos morar. E isso faz a gente até refletir e pensar sobre o conceito de beleza na arquitetura, na arte hoje em dia, que às vezes nem tudo que apresenta para a gente como sendo arte é o tipo de coisa que atrai, né? Parece que beleza é aquilo que nos faz querer estar ali, estar presente, né? Agora era para vocês verem uma imagem linda, maravilhosa e desejar estar lá, tá? Imagina. Quando você pensa assim numa... sabe aquelas imagens de paisagens naturais, assim, que você vê montanhas, vales e tudo, que você quer estar ali, você quer experimentar, você quer ser parte daquilo, né? A beleza, ela nos atrai. Mas de onde vem toda a beleza? Qual é a fonte de toda a beleza, né? Deus é a fonte de toda a beleza. Citando mais uma vez o C.S. Lewis, ele fala o seguinte: a coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar a fonte de onde veio toda a beleza. Então, todas as formas de beleza que você já encontrou, que há no mundo, elas são como que sombras daquilo que Deus é. Ou são como que setas a indicar para Deus. Deus é a fonte de toda a beleza, né? E às vezes a gente pode até nos perder na beleza, nos perder de Deus, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, será que nossos olhos sabem reconhecer sempre a beleza? Ou será que nós nem sempre sabemos reconhecer? Será que a gente sabe exatamente identificar quando é a beleza? Agora a imagem que era para vocês verem, era a imagem de alguém olhando no espelho, mas no espelho aparece uma figura muito feia, monstruosa. A pessoa que está olhando não é feia, mas o que está no espelho é feio. Para dar essa ideia de que a beleza de fora, ela pode nos cegar para a feiura de dentro. Então, nós não temos a capacidade de enxergar exatamente a essência das coisas, das pessoas. Então, às vezes, nós somos seduzidos por uma beleza que é só aparente, né? Isso tem a ver com a queda, né? Lá em 1 Samuel 16:7, é uma passagem em que Deus havia convocado Samuel para ungir
um outro rei para Israel. E aí, Deus diz para Samuel que é para ele ir até os filhos de Jessé, e um desses filhos seria o futuro rei de Israel. Quando Samuel chega e vê, o primeiro filho do Jessé que ele vê, é um cara altão, bonitão assim, né? E aí o que é que Samuel conclui? É esse é o rei. E aí o verso 16 e 7, Deus diz assim, ó, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, assim, Samuel foi seduzido pela aparência, como todos nós somos. A nossa tendência é olhar e aquilo que nos atrai é aquilo que é aparente, que os nossos olhos conseguem ver. E especialmente por causa do pecado, né, a queda lá de Adão, afetou a nossa capacidade de discernir. Então, nós não conseguimos avaliar adequadamente para julgar, de fato, em essência, o que é belo e o que não é belo, né? Então, por isso nossos olhos nos enganam. E aí nós podemos perceber que há uma relação entre beleza e idolatria. Lembrando que idolatria, um ídolo, é tudo aquilo que a gente coloca como substituto para Deus, tá? Um ídolo, às vezes a gente pensa que idolatria é aquela coisa de ter uma imagem, né? Como você vai ter lá no catolicismo, e tem imagens. Não, lembra que ídolo é qualquer substituto para Deus. Então, qualquer coisa que você coloque na sua vida como prioridade em vez de Deus, isso é um ídolo, é uma idolatria. Então, uma forma de idolatria é quando a gente vê a beleza como um fim em si mesmo, tá? Vê a beleza como um fim, tipo, eu vou buscar a beleza simplesmente pela beleza. Lembra que eu falei no início? Deus é a fonte de toda beleza. Então, toda beleza vem de Deus. A beleza é, portanto, uma forma de glorificar a Deus, de expressar quem Deus é, de expressar a glória. Então, qualquer forma de beleza que você vê, essa beleza está discursando a respeito de Deus. Agora, se eu me apego a essa beleza e não escuto o discurso a respeito de quem essa beleza está falando, então eu me perco de Deus. É como se eu tivesse nas mãos um mapa que está me levando para um lugar. Eu tenho um destino, eu quero ir, sei lá, para uma cidade linda, maravilhosa, para a praia, para algum lugar. E eu tenho um mapa nas mãos. E eu gosto desse mapa, porque esse mapa me mostra o caminho que vai me levar ao destino que eu tanto espero, certo? Só que por alguma razão eu me apaixono por esse mapa no caminho. E aí eu começo a desistir do meu destino, porque eu me apaixonei pelo mapa. Seria ridículo, né? Isso acontecer de verdade. Então, quando nós ficamos com a beleza, pela beleza mesmo, a beleza como um fim e não como um mapa, não como um caminho, não como uma seta a apontar para Deus, nós a transformamos em um ídolo, um substituto para Deus. Então, tudo que buscamos sem conexão com Deus é ídolo. Isso vale não só para a beleza, mas para qualquer outra coisa na sua vida. Qualquer coisa que você olha, que você mira, que você busca, qualquer projeto, qualquer sonho que você tem, que você deseja, que não é por causa de Deus, que não tem conexão com Deus, isso é um ídolo, é um substituto para Deus. E aí nós podemos observar como que a arte tem a ver com beleza, né? A arte pode levar à idolatria. Então, assim, é um perigo, né? As pessoas que estão envolvidas com a arte, tem alguém aí da área de arte, né? Fique atento. Sempre que você procura buscar a arte pela arte, a beleza pela beleza, você vai transformar aquilo no ídolo, e aí a gente vai ter uma série de distorções, de aberrações, e a gente vai observar isso no meio entre artistas, né, que começam, inclusive, a deturpar o conceito de beleza e querer apresentar como belo algo que a gente pode falar, peraí, isso é belo mesmo? Isso é uma obra de arte? Que coisa é essa? Né? Que estranho, ao ponto da gente ver até em museus, coisas que chegam ao ridículo, né? Eu me lembro de ter visto
alguém chegou no museu e aí, numa mostra de arte lá, ele tirou o óculos, colocou no chão e ficou filmando. E as pessoas começaram a achar que aquele óculos no chão era uma obra de arte. Todo mundo admirava e achava assim, que fantástico, né? Porque hoje qualquer coisa pode ser chamado de obra de arte. Então, assim, essas deturpações, essas distorções, é resultado dessa coisa de buscar a arte pela arte, a beleza pela beleza. E você começa a distorcer tudo e se perde de Deus. Lá em Colossenses 1, 16, 17, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Percebe? Que nada existe fora de Deus. Todas as coisas se sustentam por ele. Paulo vai dizer, nele nós existimos, né, e nos movemos, né? Então, assim, tudo que existe só existe em Deus. Então, a beleza tem em Deus a sua fonte. Querer buscá-la fora dele é distorção. Uma outra forma de idolatria em relação à beleza é quando nós confiamos na beleza ou quando nós buscamos satisfação na beleza. Isso também é idolatria, confiar na beleza ou buscar satisfação nela. Tá? Exemplo, você se sente seguro ou segura porque você se sente bonita. Então, você coloca na sua aparência a sua confiança. E você percebe que o mundo ao nosso redor até te instrui nesse sentido, né? De que se você está bem vestida, se você está bem maquiada, lembra que agora estou falando mais especificamente para as meninas, né? Para as moças. Então, você está se sentindo poderosa, né? Então, você tem poder. O seu poder está associado à sua aparência. Se você não estiver bem vestida, você vai se sentir o quê? Você vai se encolher, se reprimir e sentir que você não é nada, não é ninguém, porque você confia, a sua confiança está na aparência, tá? Ou então, aquela pessoa que fala assim, ó, se eu tivesse tal aparência, eu seria feliz. E a pessoa começa até a fazer projetos, né? Sei lá, para mudar o cabelo, o tamanho do peito, do bumbum, não sei o quê, fazer procedimentos, emagrecer não sei quanto, engordar não sei quanto. Então, assim, esses projetos que diz, olha, se eu tiver essa aparência, eu serei feliz. Então, é uma forma de você colocar a sua confiança ou buscar a sua satisfação. Você acha que a beleza vai te entregar a felicidade. Você acha que a beleza vai te entregar a satisfação. Se você tiver aquela aparência, então aquilo basta, aquilo te satisfaz. Olha o que Deus diz lá em Jeremias 2:13. Ele diz assim, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Deus está dizendo aqui de buscar satisfação, buscar saciar-se, buscar encontrar realização, felicidade, em algo que não é Ele. É como cavar cisternas rotas com águas que não matam a sede. Lembra do que Jesus disse para a mulher samaritana? Se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Será saciado. A sua realização virá de ser saciado em Cristo. Então, se nós não encontramos satisfação em Deus, nós não vamos encontrar satisfação em lugar nenhum. E algumas pessoas estão imaginando que encontrarão satisfação, realização na aparência, na beleza física, né? É uma ilusão. E é uma forma de idolatria. Então, quando nós idolatramos a beleza, o resultado vai ser o quê? Distorções, aberrações, né? E aí nós vamos ter uma série de distorções. Por exemplo, transtornos alimentares. E a gente poderia citar anorexia, bulimia, dietas malucas que aparecem, né? E que vão comprometer, inclusive, a saúde das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão mirando num padrão de beleza que é colocado pela mídia, e essa pessoa quer alcançar aquilo, então ela vai atrás disso, através dessas dietas alimentares, e vai levar a transtornos, né? A distorções. Vício em atividade física, academia, né? A pessoa precisa todo dia fazer atividade física, porque isso é visto como sendo um meio dela alcançar aquela tal beleza, aquela tal aparência lá. Gastos excessivos com produtos de tratamentos estéticos, né? Então, gasta-se demais. Eu estava lendo pesquisas
que mostram que, mesmo diante da crise que o Brasil tem vivido nos últimos anos, sabe o setor que cresceu? A indústria de cosméticos. Ou seja, não tem crise para a indústria de cosméticos, porque as pessoas estão dispostas a sacrificar outras áreas, mas elas estão aumentando o consumo de produtos de beleza. Aí entra desde produtos até tratamentos, e tudo na área de beleza, né? E uma outra consequência aí, né, de distorção seria a exposição do corpo como mercadoria. Você vê, às vezes, as pessoas se expondo. E aí, modelos de roupas cada vez mais para expor o corpo. Parece que a roupa é para mostrar mesmo, é para colocar em evidência o corpo. E as pessoas tiram fotos, às vezes eu olho para algumas fotos que colocam nas redes sociais, e a impressão que se tem é que aquilo ali é uma mercadoria sendo exposta numa vitrine. Né? Aquele corpo ali, ele está à mostra, ele está como um produto, assim, sabe? Quando você passa na vitrine, que tem alguma coisa assim, compre, está na promoção. Às vezes, as poses que as pessoas fazem para tirar algumas fotos e colocam ali, a impressão que está me consuma, né? Estou à venda. E as pessoas perdem, então, essa noção e passam a se expor. Aí, algumas perguntas para a gente refletir. Quanto da sua renda você gasta para parecer mais bonita? Salão de beleza, produtos, tratamentos, roupas, sapatos, bolsas caras, né? Quanto você gasta? Outra pergunta. Quanto do seu tempo é gasto com beleza? Lendo sobre o assunto, pesquisando produtos, se maquiando ou se submetendo a tratamentos? Lembra que as mulheres geralmente estão mais associadas a isso, mas dizem que o mercado aí para os homens também está se ampliando cada vez mais, tá? Cada vez mais o homem querendo estar assim, né? Com produtos de beleza e etc., né? Para mostrar o físico, enfim. Tem todo um mercado aí voltado para o público masculino também. Outra perguntinha. Você colocaria a sua vida em risco para ficar mais bonita? Aí a gente pode pensar nos procedimentos cirúrgicos. Colocar próteses. Pensa, toda cirurgia envolve risco. Uma coisa é você fazer uma cirurgia porque você precisa, para evitar um outro risco, né? Os avanços da medicina estão aí para isso. Outra coisa é você estar lá saudável, mas você acha que o seu corpo não está legal, então você vai se expor a um risco desnecessário, não era necessário você passar por aquela cirurgia, mas por uma questão de estética, você está disposta a passar. Outra pergunta. Você gosta de se exibir, colocar sua beleza em evidência? Tipo, usa roupas que mostram mais do que deveria? E aí a gente podia repensar, inclusive, essa questão assim da tentação para os homens, né? Que, às vezes, as mulheres não têm essa noção, às vezes as mulheres vestem mais para se exibir para as outras mulheres, né? Só que quem vai reparar ali, quem às vezes vai ser induzido a um pecado, vão ser os homens, porque a roupa está justa demais, porque é transparente, porque o decote está isso, ou porque está curta demais. Então, assim, quer dizer, de repente você está se expondo, se exibindo, você está preocupada em evidenciar os seus dotes físicos, sem pensar que isso vai despertar no outro um desejo pecaminoso. Né? Por que você iria acender desejos que você não está disposta a satisfazer? Né? Então, por que você vai provocar no outro desejos que você não vai poder satisfazer? Vou a gente pensar sobre isso. Será que você foi capturada pelo ideal de beleza imposto pela sociedade? Você sabe que é um ideal inatingível, né? Porque numa sociedade capitalista, é preciso gerar no consumidor, porque todos nós somos consumidores, então a indústria dos cosméticos, enfim, todas as indústrias, de todas as áreas, visam o quê? Gerar em todo mundo insatisfação. Porque gente insatisfeito é consumidor. Se você estiver feliz com a sua aparência, com a sua roupa, com o seu corpo, com tudo que você tem, com a sua casa, com o seu carro, com o seu sofá, com tudo, você não é consumidor, você não vai comprar. Então, há toda uma propaganda para gerar em você a insatisfação, para dizer assim, olha, eu não tenho aquilo ali que eu preciso para ser feliz. Eu não sou tão bonita quanto, né, fulana de tal lá que apareceu na capa da revista, que apareceu na novela. Então, é claro que esse padrão de beleza que vão mostrar
é um padrão inatingível. Nem aquelas pessoas que aparecem lá são tão bonitas assim. Tudo é resultado, é a luz certa, né? Photoshop, uma maquiagem, etc. Então, é toda uma coisa que é feita para mostrar uma beleza que não existe e para gerar em você insatisfação, e você vai lá e vai consumir. Você vai ficar bonito daquele jeito? Não, não vai. Mas você vai gastar e vai enriquecer quem está produzindo isso, né? Então, será que você foi capturada por esse ideal de beleza imposto pela sociedade? Será que você desconsidera que seu corpo é obra de Deus? Já parou para pensar que esse corpo, que você pode reprovar partes dele, achar, se olhar no espelho e achar assim, não queria esse cabelo, não queria isso, não queria esse corpo desse jeito? Já parou para pensar que foi Deus que fez? Quando você está desaprovando a sua aparência, você está desaprovando o autor do seu corpo, que é Deus? É uma ofensa ao Criador. Quem disse que o padrão de beleza dele é igual ao que a sociedade vende? Se você comprou o padrão de beleza da sociedade, mas Deus não está nem aí para esse padrão de beleza da sociedade, né? Então, é uma afronta contra Deus quando você deseja que o seu corpo seja diferente daquilo que ele é, sendo que foi Deus que fez o seu corpo. Será que você julga as pessoas com base na aparência? Tipo, a escolha de amigos, namorado, com base na aparência? Eu sei que a aparência é a primeira coisa que a gente vê, né? Então, assim, não tem jeito. Mas, assim, você faz escolha, você decide que você vai se relacionar com uma pessoa por causa da aparência, que a aparência, assim, é o quesito número 1. Cuidado, isso é perigoso. Você usa seu corpo para despertar nos outros desejos que não pretende satisfazer? Ou seja, você gosta de provocar, de mostrar, que as pessoas mexam com você, que olhem. É aquela coisa que você tem que se sentir desejada, ainda que você não pretenda se relacionar com essas pessoas? A palavra de Deus nos diz que a beleza aparente, ela é enganosa. Lá em Provérbios 31:30 fala sobre isso. Enganosa é a graça e vã a formosura. Em Provérbios 11:22 diz que como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Ou seja, a casca pode ser muito bonita, né? Mas e o conteúdo? E geralmente as pessoas que gastam tempo demais para enfeitar a carcaça, esquece do conteúdo, né? Então a gente tem que ficar atento a isso aí. A pessoa de aparência mais bonita pode ser a mais fútil, a mais tola, a mais desleal, a mais difícil de conviver. Não estou dizendo que necessariamente é, mas pode ser. Então, se você faz escolha de relacionamentos baseado na aparência, pense nas consequências, né? Porque a aparência pode funcionar bem nos primeiros minutos, mas depois de ir para conviver anos, pode ter certeza, a aparência só não funciona. O Richard Baxter diz o seguinte: não se case com uma alma feia por causa de um corpo bonito. Né? Cuidado. A beleza aparente, ela é temporária. Nós vivemos num mundo caído. Quando eu falo mundo caído, o mundo que foi afetado pela queda, né? Pelo pecado lá de Adão. Então, assim, a gente olha e percebe que o mundo não é o que deveria ser. De que as coisas não são como deveriam. A gente vê que tem alguma coisa errada, alguma coisa estragada. Existe sofrimento, existe dor, existe coisas, né, que a gente fala, não devia ser assim. E aí, uma das consequências de vivermos num mundo caído é que a gente envelhece, a gente adoece. Então, assim, eu costumo dizer que a feiura é inevitável. Com o tempo, ela virá. A gente pode fazer algumas coisas para retardá-la, né, para tentar enganar nós mesmos, o espelho e tal. Mas pode ter certeza, se você viver muito, ela virá. Tem uma frase do Machado de Assis que eu gosto muito, ele diz o seguinte: aquele que ama uma pessoa por causa da sua aparência, ama deveras? Pois a bexiga é uma doença de pele que deforma o rosto, tá?
Pois a bexiga que matará a beleza sem matar a pessoa, fará com que não mais a ame. Então pensa, imagina, você se casa com uma pessoa porque essa pessoa é linda. Você se apaixonou pela aparência da pessoa. Depois de um mês de casada, acontece um acidente grave, essa pessoa, sei lá, de repente ela fica deformada. Pode ter queimadura, sei lá, pode ter um monte de coisa que pode acontecer. E ela fica horrorosa. E agora? Você casou com o corpo, você casou com a pessoa? Percebe? Paulo, lá em Colossenses, 2 Coríntios 4, 18, ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, assim, não é que as coisas temporais, elas não têm importância. Elas têm. Só que a importância delas é insignificante perto das coisas que duram para sempre, das coisas que são eternas. Então, a beleza física não dura para sempre. Então, você tem que levar em conta outros critérios quando você vai fazer escolhas que vão ser duradouras, como, por exemplo, a escolha do seu cônjuge, né? A escolha da pessoa que você vai passar a vida toda. Mas qual é a beleza que permanece? Lá em 1 Pedro 3, 3-4, diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, aqui está falando especificamente para a esposa, mas vale para as mulheres que não são esposas também, né? Aquilo que Deus valoriza. Então, qual é a beleza que permanece? O texto diz que é o homem interior do coração. O que é isso? É a pessoa escondida do coração, é aquilo que você é interiormente. Tem a ver com o caráter, né? Não é a aparência. É isso que vai permanecer. E aí nós poderíamos nos perguntar, quão belas nós somos interiormente? Será que, assim, se houvesse um espelho que mostrasse, que a gente olhasse para ele, em vez de mostrar o corpo, mostrasse quem a gente é, será que a gente assustaria? Se houvesse alguma porção mágica assim, né? Que alguém jogasse assim. Imaginou? A gente pudesse jogar uma porção mágica, ou alguém assim, e descobrir como que as pessoas são. Talvez aquelas que a gente olha que são lindas, maravilhosas, seriam monstros. E o contrário, talvez, né? Também. Aquelas que a gente olha e fala, nossa, que feio, seriam bonitas, né? Quão belas nós somos interiormente. O fato é que, por causa do pecado, a nossa natureza caída, todos nós nascemos horrorosas, pessoas feias, todos nós somos monstros. Porque afastados de Deus, não existe beleza. Lembra? Deus é a fonte da beleza. O pecado nos separou de Deus. Então nós nascemos destituídos da glória e da beleza de Deus. Por isso nós nascemos feias. E só Deus pode cobrir a nossa feiura, só Deus pode tirar a nossa feiura, né? E isso acontece por meio de Cristo. Lá em Gênesis, capítulo 3, que é quando descreve a queda, o pecado de Adão e Eva, lembra que quando eles pecaram, eles ficaram envergonhados, e aí então eles queriam se esconder, se cobrir. Normalmente a gente quer esconder o quê? O que a gente acha feio, o que a gente tem vergonha de mostrar, né? Então, o pecado fez eles enxergarem a feiura deles. E agora eles queriam se cobrir. E eles tentaram se cobrir, lembra? Eles providenciaram folhas de figueira para tentar cobrir a sua feiura. E qual foi o resultado? Não foi suficiente para cobrir. O que Deus precisou fazer? Deus precisou matar um animal para tirar a pele do animal. E ele de pele, então, ele fez vestimentas para cobrir a nudez que o pecado causou, a feiura que o pecado provocou, né? E então a gente percebe que nós não podemos por nós mesmas cobrir a nossa feiura, a feiura que o pecado provocou em nós. Só Deus pode providenciar isso. Ali nós já temos um prenúncio de Cristo, o animal inocente que foi morto, porque Deus matou o animal para quê? Para fazer vestes para cobrir Adão e Eva. Esse animal apontava para Cristo. Cristo
somente nele, né, somente nós nos revestirmos de Cristo, nós podemos nos tornar pessoas belas, bonitas. É a beleza de Cristo em nós. Então, sem Cristo, nós não podemos ser belas. Lá em Romanos 13, 14, Paulo fala, revesti-vos de Cristo. Nós precisamos ser revestidos de Cristo. Lá em Isaías 61, 10, diz assim, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, como saber se alguém é bonito? Aqui é uma citação do Paul Washer, que eu achei interessante. Ele fala o seguinte, ele ama a Deus, ama o próximo, ama as Escrituras, tem vida de oração, é bondoso e humilde, é doce e amável, luta para ter uma vida de obediência a Deus, de algum modo se parece com Cristo, então ele é lindo. Na verdade, a beleza de qualquer ser humano começa no coração, quando somos regenerados e começamos a ser transformados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte de toda a beleza. Então nós precisamos entender isso. Sem Cristo, somos todos horrorosos. Não existe beleza física que vá cobrir a feiura do coração. Então nós precisamos ser transformados à imagem e semelhança de Cristo. Então, sem a graça de Cristo nos alcançar, nós não temos conserto. A nossa feiura é monstruosa. Então, a beleza que permanece, lá em 1 Pedro 3, 4, né, esse homem interior do coração, ele vai dizer que é um espírito manso, o traje lá das mulheres deve ser um espírito manso e tranquilo. Essa é a beleza que Deus reconhece. Agora, será que nós somos conhecidos como pessoas mansas e tranquilas? Como é que as pessoas nos conhecem? Temos investido recursos para embelezar a nossa pessoa interior? Quanto tempo gastamos buscando conhecer mais de Cristo para nos assemelharmos a Ele? Então, são perguntinhas para nós nos fazermos, né? Para vermos se essa verdadeira beleza aí está sendo cultivada no nosso ser, no nosso coração. Eu transcrevi aqui um trecho de um texto que eu escrevi para as minhas filhas, quando a minha filha mais velha, hoje ela está com 11 anos, há uns 2 anos atrás, ela chegou para mim e falou que queria ganhar de presente um estojo de maquiagem. E aí eu falei, filha, eu me preocupei, né? Filha, antes de você pensar em enfeitar o rosto, você tem que aprender a enfeitar a pessoa que você é interiormente. E aí eu escrevi esse texto pensando em guardar para elas. Eu tenho um caderninho que eu vou escrevendo coisas para elas, para quando elas forem maiores, algumas coisas que elas não entendem ainda, mas quando elas forem maiores, elas puderem ler e entender. Aí eu trouxe um pequeno trecho para compartilhar com vocês, tá? De mãe para filha, embelezar. Até aquela revista Diadema Real publicou ele, revista da denominação. Filha, existe beleza física e beleza de caráter. A primeira impressiona muito e o mundo ao seu redor a valoriza ao extremo. Mas não se engane, ela é instável, não resiste ao tempo e nem às intempéries. Você verá que ela não possui utilidade diante das dores da vida. Já a beleza de caráter resiste ao tempo e lhe oferece ferramentas necessárias para suportar as adversidades, sem entrar em pânico e sem perder a doçura e o encanto. Então, filha, não gaste tempo demais fascinada com a beleza física. Não quero dizer que não pode se importar com a sua aparência, ou que não possa tirar tempo para cuidar dela. Mas certifique-se de gastar ao menos o dobro do tempo cultivando a beleza de caráter. Antes de aprender a enfeitar rosto e corpo, aprenda a embelezar a pessoa que você é interiormente. É a beleza do mundo de dentro que vai lhe ensinar a dosar sua preocupação com a beleza de fora, sem ficar neurótica com a aparência. Para o rosto, há a maquiagem. Para o caráter, há virtudes que, ao contrário da maquiagem, não se tira para dormir. São qualidades que vão fazer parte daquilo que você é. Cultive-as com todo o seu empenho. Não estão à venda, nem podem ser adquiridas de um dia para o outro. Há que se ter dedicação e persistência. Você deve buscá-las como se busca tesouros valiosos.
Deve desejá-las mais do que qualquer coisa desse mundo. Leia sobre elas, pergunte, descubra o que significa, aprenda como cultivar. Fica bem vestir-se de integridade, calçar-se com a prudência. Para os lábios há a sabedoria, para as mãos a generosidade. O contentamento é indispensável, assim como a paciência, e vale não esquecer a humildade. Acima de todas essas virtudes, aprenda o que significa amar, e então ame. Fuja das paixões, do egoísmo, do exibicionismo. Seu corpo é sagrado, não o exponha como se fosse uma mercadoria. Não use para despertar desejos que você não pretende ou não pode satisfazer. Não é verdade que você deve se vestir de forma a ser desejada. Esse é o tipo de tolice que muita gente ao seu redor acredita. Mas você é uma pessoa, não se comporte como um animal, guiando-se por instintos. Não é apenas corpo. O que faz com o seu corpo afeta a pessoa que você é. E aí tem uma continuidade. Mas o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão sobre como muitas vezes nós somos tomadas por uma visão de mundo que está ao nosso redor, e é muito fácil sermos contagiadas, contaminadas por isso. Porque nós convivemos o tempo todo com pessoas que têm uma cosmovisão, uma visão de mundo que não é cristã. E muitas vezes nós somos influenciadas, em vez de nós influenciarmos, nós é que somos influenciadas por aquele meio. A gente vê gente o tempo inteiro preocupado com a aparência, gente o tempo inteiro preocupado em comprar esse produto, aquela roupa, aquela roupa de marca, aquela bolsa, aquele sapato. E a gente começa a ficar pessoas fúteis, pessoas que empregam tempo e recursos financeiros desproporcionalmente para investir em coisas que não são eternas, coisas que não importam de verdade, sabe? Coisas que não vão fazer diferença nenhuma na sua vida daqui a 100 anos, daqui, sei lá. Né? Então, assim, nós precisamos aprender a investir no tipo de beleza que Deus valoriza, naquilo que realmente permanece. E aquilo que permanece tem a ver com a pessoa, o tipo de pessoa que você está se tornando. Você está se tornando agora aquilo que você será para sempre. Cada escolha, a maneira como você gasta o seu tempo, as coisas que você vê, que você ouve, que você lê, vão passar a fazer parte da sua forma de ver a vida, de ver o mundo. E a partir daí, as suas atitudes vão ser resultado dessa forma de ver, de encarar as coisas. Então, o que é que você está consumindo? Você está alimentando a sua mente de quê? Que tipo de coisa está alimentando a sua mente? Que tipo de valores você está abraçando? Porque é sobre essas coisas que você vai fazer escolhas, que você vai agir, que você vai conduzir a sua vida. E se você conduzir sobre valores que não estão firmados na palavra de Deus, lembra, é como construir a sua casa sobre areia. Quando vier a tempestade, quando vier as dificuldades da vida, não pense que a simples aparência, a simples beleza vai servir para sustentar. Você vai precisar conhecer profundamente a palavra de Deus, ter desenvolvido características, habilidades para saber lidar com as pessoas, se relacionar com as pessoas. Né? São essas habilidades que vão fazer de você uma pessoa que sabe encarar as dificuldades, sabe a quem recorrer, né? Sabe recorrer a Deus e a buscar na palavra dele aquilo que vai te firmar. Então, a perguntinha, beleza é fundamental? A beleza que permanece, sim, é fundamental. Ela deve ser o alicerce da sua vida. Você deve buscar essa beleza acima de tudo. Então, se parecer com Cristo é fundamental. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus de verdade, se você ainda não o conhece, busque conhecê-lo. Busque saber quem é esse homem que veio ao mundo, que não era um simples homem, que era Deus, né? Que veio para nos resgatar, se colocou, assumiu a sua culpa, assumiu a sua feiura. A Bíblia diz que ele não veio como alguém de aparência, né? Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Ele levou essa nossa feiura aí, né? Ele assumiu a nossa feiura para nos fazer belos. Então, para que Deus pudesse olhar para nós, por meio de Cristo, e nos ver belos, o tipo de beleza que agrada a Deus. Amém? É isso. O tempo é esse, né? Se alguém quiser participar, comentar, fazer alguma pergunta, acho que ainda tem um tempinho, né? Alguém gostaria de comentar, participar, fazer alguma pergunta?
Não? Ok, vamos orar encerrando então. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por Cristo, Pai. Obrigada pela veste de salvação, de justiça, Senhor, que nós temos por meio de Cristo. Obrigada porque toda a nossa feiura, Senhor, todo o nosso pecado, a nossa maldade, a sujeira do nosso coração. Obrigada porque o sangue de Cristo foi derramado, o Cordeiro inocente que foi morto, para providenciar a vestimenta que vai nos cobrir diante do Senhor, Pai. Porque a nossa vestidura, então, foi lavada no sangue do Cordeiro, Pai. Nós queremos ser pessoas belas diante do Senhor. Nós queremos nos tornar mais parecidos com Cristo, Senhor. Capacita-nos, dá-nos do Teu poder, Senhor. Nós sabemos que a iniciativa é do Senhor. Se a Tua misericórdia não nos alcançar, se o Senhor não providenciar a vestimenta, se o Senhor não vier e não nos vestir, não cobrir a nossa nudez, a nossa feiura, nós mesmos não podemos. Qualquer tentativa nossa de nos fazer pessoas belas será inútil, será em vão, Senhor. Mas obrigada, porque o Teu amor nos alcança, porque a Tua graça nos alcança, porque onde aumentou o pecado, superabundou a graça do Senhor, Pai. Então nós queremos viver com base nessa graça. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos discernir como o Senhor discerne, para que nós possamos ver como o Senhor vê, para que nós possamos valorizar o tipo de beleza que o Senhor valoriza, Senhor, para que nós possamos abandonar toda a futilidade, toda a tolice do mundo ao nosso redor, que coloca os seus olhos, que fundamenta a sua vida nas coisas que são temporais e não nas que são eternas, Pai. Nós queremos firmar a nossa vida na Tua palavra, que permanece para sempre. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém.